Êxodo capítulo 32. Uma história que todos conhecem. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele lhes tomou das suas mãos e formou o ouro como o rio e fez dele um bezerro de fundição. Amém. Só até aí. História que todos nós já ouvimos, já conhecemos, né? Que faz parte de uma parte da história de Moisés. Só que o que é interessante nessa história é que o povo de Deus, a qual está sendo falado aqui, estava fazendo a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Deixaram de fazer a vontade de Deus, que era servir ao único Deus, servir ao Deus verdadeiro, para servir ao Deus deles, o Deus próprio que eles mesmos criaram. Sim ou não? Sim. Só que é interessante a mensagem porque as coisas começam a dar errado na nossa vida, as coisas começam a não acontecer da forma que nós gostaríamos, muitas das vezes, quando acontece isso que aconteceu nessa passagem que nós lemos. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, quando eu deixo de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas da minha carne, as coisas que eu desejo, os meus desejos, quando eu deixo de realizar os desejos de Deus, as vontades de Deus, e aí eu vou realizar o quê? As minhas vontades, os meus desejos. Um exemplo disso, fugindo do texto que nós lemos, é a história de Davi. A vida de Davi, ela começou a dar errado a partir do momento que Davi desobedece à vontade de Deus, que Davi era um guerreiro, todos nós sabemos. Davi deixa de guerrear para fazer o quê? Atender o desejo que ele teve, que foi o quê? Se deitar com uma mulher. E aí ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer o quê? A sua vontade, o seu desejo. Outro exemplo é o próprio Sansão. Que Sansão era para ser, ele foi separado dos seus pais para ser o quê? Um guerreiro, tinha um voto nasceu, era separado, assim como Jesus, para fazer o quê? A vontade de Deus. E a exceção faz o quê? Não atende à vontade de Deus, mas atende os seus desejos. Então, veja que muitas das vezes os problemas, as lutas acontecem na nossa vida quando eu atendo os meus desejos. Então, eu e você temos que parar um pouquinho todos os dias e perguntar para Deus se eu estou atendendo a vontade, os desejos de Deus, ou estou atendendo os meus desejos. Porque se eu estiver atendendo às minhas vontades, o que eu quero, o que eu gosto, então a probabilidade de dar errado é muito grande. Um exemplo está aqui nesses 3 textos que eu citei. Todas as vezes que eu atendo às minhas vontades, os meus desejos, a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas quando eu atendo a vontade de Deus, atendo os meus desejos, que está ligado com os desejos de Deus, então aí vai dar certo. Mas quando eu atendo os meus desejos, que não são os sonhos de Deus,
hoje não é a vontade de Deus, então a probabilidade de dar errado é muito grande. Então eu e você temos que pensar um pouquinho se eu estou fazendo a vontade de Deus ou é a minha vontade. Amém?